a gente recebe crítica sobre esse copo e a gente, como diretor, acha que esse copo tá perfeito, a gente entra num lugar de soberba que a gente começa a não ouvir as pessoas. Porque se tem uma coisa que é muito poderosa em escola é o marketing boca a boca, é o buzz marketing. Não adianta achar que você vai ter uma escola fake de rede social e a escola ruim real. Não funciona assim. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Papo de Mantenedor. Estamos nessa segunda temporada, nessa série especial sobre matrículas, dentro da nossa jornada de matrículas aqui do Isaac. A gente quer trazer cada vez mais conteúdos relevantes para as necessidades que vocês, mantenedores, diretores e gestores estão passando. Né? A gente sabe que matrícula é um tema que cada vez mais ele dura o ano inteiro, né? Acho que ele deixou de ser há muito tempo um tema de fim de ano, um tema de poucos meses. E a gente vai falar aqui hoje de talvez o tema mais desafiador de matrículas, que é captação de novos alunos. Né? A gente sabe que retenção é a maior parte ali do trabalho de uma escola, porque nenhuma escola se sustenta se não reter muito bem seus clientes, mas atrair alunos tem sido cada vez mais um desafio, né? Com redes sociais, marketing digital, o desafio do investimento em mídia, o desafio de ter uma equipe capacitada, o desafio de ter ferramentas modernas e tecnológicas que ajudem a escola a atrair os interessados certos. Então a gente vai conversar aqui um pouco sobre isso, mas como são dois convidados muito especiais, com histórias incríveis na educação, provavelmente a gente deve falar também sobre alguns outros assuntos que tangenciam o tema. Então, primeiro queria agradecer a Caçula e o Juliano por terem aceito. Tem agendas aí complexas, né? Então foi um desafio a gente ter conseguido juntar os dois aqui. E além de terem experiências, acho que muito complementares, né? Eu acho que são experiências hoje em escolas também com perfis complementares, então acho que a gente vai conseguir dar uma noção aqui de um caso de sucesso, né, de uma escola muito grande, relevante, com, né, um perfil super legal, e também de uma rede de escolas, que é o caso do Juliano, que vai trazer um pouco da experiência dele. Mas como são também histórias muito legais de vida e de profissionais e acadêmicas que eles têm, eu queria começar convidando vocês a se apresentarem. Mas, de qualquer forma, agradecer imensamente por terem aceito esse convite. Sejam bem-vindos aí a mais um Papo de Mantenedor. Obrigado, Lucas. Obrigada, sou Caçula Correia, sou professora. Comecei como professora, né? A gente estava falando sobre isso agora, começamos como professores, mas eu tinha dentro de mim uma necessidade muito grande de empreender e de mergulhar nesse mundo de executiva, como educação, como educadora. E estou à frente do Colégio São Jorge há 22 anos. É um colégio hoje no Rio de Janeiro, como o Faleiros falou. Somos parceiros do Isaac, parceiros do COC, parceiros da Arco. E é um privilégio estar aqui falando sobre esse tema. Trabalho já com meu amigo há muitos anos, que ele vai se apresentar, não é uma novidade, é um prazer estar aqui na mesa com vocês. Quando eu convidei os dois, eu não sabia que eles eram próximos. Não sabia. Que bom essa coincidência boa. Muito próximo, né? Na verdade, eu tô até hoje devendo para a família da Caçula e para o pai dela, o Telmo, que é uma pessoa maravilhosa, um passeio de lancha. Já me convidaram 50 vezes para fazer um passeio de lanchas maravilhoso e eu nunca consegui atender. E note que assim, não falta vontade, obviamente, né? Não falta. Caçula recentemente perguntou no almoço se eu conhecia Búzios. Não conheço o Búzios, mas eu tenho certeza que o convite permanece. Toda vez que o Telmo me encontra, Juliano, aquele passeio. Eu sou Juliano Costa, eu tenho dois momentos na minha vida, um momento de educador, sou professor de História, professor de Filosofia, são as minhas duas graduações, tenho um mestrado em Educação e tive 15 anos em sala de aula, ali de 99, 2000 até 2014, mais ou menos, em sala de aula como professor de ensino básico, especialmente de nono ano ao pré-vestibular e de ensino superior. Fui professor da ESPM durante 7 anos para cursos de graduação em administração. E depois eu resolvi dar uma guinada na vida. Cheguei naquele momento ali, a crise dos 35, 40, que você olha para um lado, olha para o outro e faz, é isso que eu quero para minha vida? É isso que eu vou levar até os 70? E aí eu resolvi tentar uma carreira executiva, né? Saí da sala de aula e fui para Pearson, que é à época a maior empresa de educação do mundo, uma multinacional, a qual a Arco tem muita relação aí, por ter adquirido recentemente o COC, o Dom Bosco e outros sistemas de ensino. E fiz uma carreira lá de consultor pedagógico a vice-presidente de produtos para a América Latina. Eu passei meteórica. Foi muito legal, muito. A Caçula acompanhou a carreira. Todo passo a passo, muito orgulho. Cada vitória era vitória nossa, todo mundo se aplaudia, chororou para todo lado, maravilhoso. E aí, no ano passado, no começo do ano passado, eu resolvi deixar a Pearson por N razões. Também por uma outra crise, eu acho, de pós-pandemia, e pensando também na última fase, eu diria, os próximos 15 anos,
Assim, eu não sou daquele que quer trabalhar a vida toda, não, tá? Eu não tenho esse sonho. Eu sei que muita gente diz, não, eu quero morrer trabalhando. Eu não. Eu quero me aposentar, eu quero ir pra praia, eu quero passear. Então eu pensei nessa última jornada da minha vida em empreender e vir pro lado da Rede Única, que é da família Arbex, capitaneada aí pelo Gustavo. São 11 escolas, 15 unidades, para ajudar, do lado do mantenedor, agora do lado do cliente, a construir uma história de educação de sucesso também. Muito bom. Dá pra gente fazer um podcast só sobre a história de vocês. Mas vamos falar um pouquinho mais do tema aqui. Eu queria até te fazer uma pergunta inicial, especificamente para você, Caçula, que você se formou em pedagogia, foi professora, né? Então, viveu ali por muito tempo o pedagógico, mas você decidiu fazer um outro curso, né? E eu queria que você contasse qual é esse outro curso e por quê. Muito motivada pela Pearson também. Quando a gente vive essa transição, quando o Coque quando a Pearson adquiriu o Coque, trouxe pessoas de outros setores para trabalhar no nosso meio, né? Não só educadores. A gente tinha uma coisa ali muito só professor, de professor para professor. Então a gente começou a ter contato com outros tipos de formação. E aquela coisa do marketing ficou muito mais institucionalizado, exatamente. E aí eu quis estudar, entender, não mais fazer de forma meio no achismo, sabe? E aí eu me formei em marketing também e tenho levantado essa bandeira. A gente fez agora o nosso aqui o Arco Day, que a gente viveu esse período em São Paulo, e foi exatamente isso, o marketing do propósito, né? Eu descobri o propósito realmente da educação através do marketing, porque a gente faz tanta coisa boa na escola, a gente constrói tanta coisa e as pessoas muitas vezes não sabem do que a gente está fazendo. As pessoas divulgam tantas coisas, e por que a gente não divulga a escola da maneira como ela tem que ser divulgada, com o valor que ela tem que ser agregada? Então, também tive uma crise como Juliano, quase fui vender miçanga na praia. Em Búzios. Mas também fiz trouxe, né, esse valor a mais à minha carreira, que é a formação em marketing. Que realmente os números são muito expressivos depois dessa formação, depois dessa outra visão. Muito legal, porque acho que isso tem sido uma tendência, né, de mantenedores complementarem os seus estudos, né, com ferramentas de gestão, de finanças, de marketing. E acho que até a sua carreira, né, Juliano, de certa forma, começou mais no pedagógico e hoje você ocupa uma função basicamente de gestor, né, de CEO de um grupo, com provavelmente conhecimentos que lá no começo da sua trajetória você nem utilizava, nem fazia muito. E aí eu queria falar um pouco mais sobre isso, time, né, porque hoje a gente fala aqui de duas realidades, a da Caçula de uma grande escola, premium, né, que tem ali provavelmente um desafio grande, né, de uma praça super competitiva, que é o Rio de Janeiro, e você de uma rede com 11 unidades em várias cidades distantes umas das outras, você não está presente, né, em todas as unidades. Então, acho que a primeira coisa que eu queria conversar aqui sobre captação é time, né? Como é que você tem um time que a hora que chega um pai, né, um pai prospect interessado, ele é muito bem acolhido, muito bem recebido e ele, de fato, consegue entender aquela escola como ela realmente é, né? Porque acho que uma coisa é a escola do site, da rede social, que tem que ser o mais fidedigna com que a escola de fato é, mas o time que geralmente vai conseguir passar a emoção do que é estudar ali, do que é o acolhimento, daquela criança que eventualmente tem uma necessidade especial, como que ela vai ser tratada. Então até queria começar pelo seu desafio, que talvez é de como que você faz isso até de forma remota, garantindo que você tem um time alinhado, culturalmente, mas tecnicamente também preparado para encantar e fazer esse período ser um sucesso. Eu acho, Lucas, que a questão do sucesso em captação de qualquer coisa, captação de aluno, captação de cliente de restaurante, captação de um shopping, é uma combinação entre pessoas e processos. Sim. Se você tem muitas pessoas talentosas, normalmente você precisa de menos processo. Fato, você não quer dizer que se você não tiver processos, você não potencializa aquelas pessoas. Mas definitivamente, se você tem uma equipe talentosa, vou dar um exemplo, a Caçula manejando a unidade dela, as unidades dela, se ela consegue montar um time do lado dela, que ela está dentro da escola, cheio de gente talentosa, essas pessoas encontram soluções para os problemas que eles enfrentam no dia a dia, seja a qualidade do atendimento, seja acompanhamento do prospect, seja qualquer outra coisa. Mas assim, quando você tem 600 funcionários, a coisa fica mais complexa. Eu não tenho 600 pessoas talentosas. Eu tenho pessoas talentosas, pessoas que fazem o papel delas, estão trabalhando, até porque nós estamos falando de pessoas da manutenção, de serviços gerais, até diretores de unidade com 1000 alunos. Então, o que é que nos sobra se eu não consigo ter 600, assim, eu não sou a Disney, né? Eu quero ser a Disney, mas eu não sou a Disney, que até o faxineiro faz a cara do Mickey no chão e todo mundo fica, e tira foto com o faxineiro.
Talvez o sonho da nossa escola seja essa, que até o pai prospect queira tirar foto com o faxineiro. Mas ainda não é. Então, como é que eu completo isso? Processo. Eu preciso fazer modos de atendimento, modos de acompanhamento, modos de dar resultados que sejam replicáveis em unidades com perfis completamente diferentes. Por exemplo, uma cidade como São Paulo, que nós temos 2 unidades aqui na capital, com 18 milhões de habitantes, e eu tenho uma cidade como Ribeirão Preto, que tem 600 mil habitantes, eu tenho uma cidade como Amparo, que tem 70 mil habitantes. Então, como é que eu faço um processo no qual o Coque Barra Funda, o Coque Ribeirão Preto e o Coque Amparo consigam ter resultado? Eu acho que essa combinação de pessoas e processos, do ponto de vista de captação, não apenas de captação, mas também de retenção e de reputação, é fundamental. É fundamental. E o que é que eu entendo das escolas? As escolas constroem muita gente talentosa. Coordenador talentoso, professor talentoso, diretor talentoso. Mas elas carecem muito de implementar processos. De implementar processos como pensa uma empresa, um processo de qualidade, um processo de acompanhamento de funil. Assim, um processo de acompanhamento de funil sistematizado dentro da HubSpot, por exemplo, que é o que a gente usa, é muito difícil. De você educar educadores a fazerem isso. Né? É muito, mas dá resultado. Tem que fazer. Tem que fazer. Exatamente. E aí, Caçula, até trazendo um pouco para o seu contexto, né? Fiquei sabendo que você tem uma pessoa que era do pedagógico e que assumiu o marketing, né? Assim como você também era mais do pedagógico, fez um curso de marketing. Qual o valor que você vê nisso, né? De alguém do pedagógico trazer aquela escola ali do jeito mais profundo que ela é, né? Ou seja, da parte acadêmica, da qualidade, do atendimento ali, do ensino. Como o Juliano bem falou, o meu trabalho dentro das minhas unidades, ele acaba sendo menos desafiador, não tão difícil, mas menos desafiador, porque eu estou naquelas unidades todos os dias, ou pelo menos 2, 3 vezes na semana. Então, eu tenho uma das minhas especializações é em gestão de pessoas. Então, eu sou obcecada por pessoas, eu sou obcecada por talento. Então, eu tô sempre olhando para dentro. Então, eu tenho muito pouco turnover, saída de funcionário, porque eu faço uma escala disso e eu mostro para ele para onde ele quer chegar. Hoje, um dos meus braços direitos dentro da aquisição de novos alunos era uma professora da casa que na pandemia ela ficou muito mal emocionalmente. E ela não é uma pessoa descartável, porque eu sabia do talento dela. Falei, vem cá comigo, né? Ninguém é muito normal, mas um pouquinho mais, vamos aqui que eu te ajudo, cola aqui comigo. E a gente ficou junto, e a gente estudou junto. Eu falei, eu quero que você vá por esse caminho. Quando você for pra uma reunião grande, onde tem vários executivos de marketing, você saiba se posicionar. E a gente vem construindo isso. Por que eu digo que é bom? Porque tá ali dentro, mas é ruim porque tem o vício do professor, né? De não querer olhar o sistema, de não querer olhar o processo. Lá na escola, por exemplo, né? Tudo é processo. O processo, eu costumo dizer que dentro de uma escola como a minha, por exemplo, é o óbvio que precisa ser dito. O processo entrou, oferece um café. Tá 40 graus, isso é processo. Então, quando as pessoas chegam na minha escola, falam assim, nossa, caçula, até o porteiro me dá bom dia. Na minha cabeça, é o processo. O processo já entrou. Ele, não é porque ele é simpático, porque o processo manda ele dar bom dia. O processo manda ele oferecer uma água, um café. Então, por muitas vezes, a gente na escola, a gente faz isso de forma muito informal. Mas a gente tem que colocar isso dentro de um documento e o óbvio precisa ser dito. Sim. É claro que uma pessoa chegou cansada da rua, você oferece se ela quer ir no toalete, se ela quer um copo d'água. E isso ali num processo de matrícula, não sei se vocês concordam, a gente não tem uma segunda chance de causar uma boa primeira impressão. Então eu costumo falar, o meu atendimento tem que ser muito melhor do que eu. Tem que estar mais bem vestida do que eu, mais bem posturada do que eu. Porque quando eu chego para fazer o fechamento. Quando eu chego, né, que hoje em dia eu nem consigo mais chegar tanto, mas as poucas vezes que eu atendo, e o meu time entrou, conversou comigo, não perco matrícula. Não pode. Se a pessoa saiu da casa dela, se disponibilizou para conhecer a minha escola, ela tem que sair dali matriculada. A gente tem que fazer um jeito de colocar valor no nosso financeiro. Porque se a gente também só mostra o dinheiro, custa tanto a escola. Ou você chegar ali numa loja de roupa e falar, essa blusa custa R$1.000. Mas alguém fala pra você, olha, essa blusa foi feita à mão, pela costureira, que a rendeira, a avó dela fez isso, a avó dela construiu isso. Você olha aquela blusa, você fala, nossa, R$1.000 tá super justo, quero agora, né? Então isso é processo. É o quanto que esse time de atendimento entende e já internalizou esse processo.
De modo que eu não fico na mão de um funcionário ser bom ou outro. Nós não estamos na Disney. Né? Não sai de férias. Nós não estamos na Disney, As pessoas muitas vezes estão ali e elas vão ser sustentadas pelo processo. Isso, pra mim, eu concordo com o Juliano em número, gênero e grau. E falando da Laila, da minha... Sua coordenadora de quem cuida hoje dessa parte de funil, é justamente isso. Porque o processo, o tempo da escola tenta roubar isso da gente. Vamos olhar esse número aqui. Não, vou atender uma mãe, eu vou fazer... Não, olhar esse número é importante. Olhar esse resultado é importante também. Então, eu sou muito feliz de olhar sempre para dentro da escola. E hoje eu tenho uma ex-professora, que não é ex, né? Que a gente não vira ex nunca, né? Mas que migrou de carreira também comigo. Na escola que eu trabalhei, a gente fazia questão de tentar, pelo menos, trazer alguns professores para o atendimento de matrícula. A gente fazia uma sala de matrícula, tinha pessoas atendendo em escala, né? Então, principalmente em picos, né? A gente tentava ter o máximo de pessoas do pedagogo. E aquele professor mais engajado, aquele professor comprado, que veste a camisa da escola, ele encanta, que é uma coisa impressionante, assim. Exatamente. Ainda sobre time, tem uma coisa que eu acho que também é uma certa novidade no mundo de escolas, que é o tema de metas e incentivos, né? Porque acho que escola nem sempre tem ali uma cultura de ter claramente as metas anuais dela, e principalmente de forma transparente com a equipe, né? Porque às vezes pode passar uma impressão de, não, isso é confidencial, eu não vou mostrar os meus objetivos porque meu concorrente vai ficar sabendo, né? Mas cada vez mais a gente vê escolas dando muita transparência para os seus objetivos e dando incentivos financeiros para a equipe, né? Então, eu já vejo muita escola que, se todo mundo bater a meta, todo mundo vai viajar junto para não sei aonde, ou vai ganhar um salário a mais no final do ano, o 14º salário, né? Que algumas empresas isso já é uma coisa muito comum, mas no mundo da educação menos. Queria que vocês falassem um pouco, né, de como é que vocês incentivam o time, como é que o time está o tempo todo motivado e tem clareza dos objetivos, né, da escola, de crescimento, de ticket médio. A gente, na escola que eu trabalhei, tinha até uma meta de desconto, né? Falei assim, olha, se a gente ultrapassar esse nível de desconto aqui, vocês vão perder o bônus. E aí, todo mundo segura mais e controla mais e valoriza mais, no fim, o dinheiro que todo mundo deveria se sentir dono dele, né? Que, no fim, é o dinheiro para investimento, é o dinheiro para fazer a escola crescer. Queria que vocês falassem um pouco mais sobre isso. Eu vou seguir onde a Caçula parou. A Caçula parou nela como diretora das escolas e a equipe que está embaixo. Eu tenho 2 layers acima, 2 camadas acima ainda, que é a diretoria de marketing, por exemplo. Do grupo. E tem a minha posição, que é da vice-presidência ali, como gestor global da rede, porque o meu presidente é o dono, é o fundador. Então, nesse processo de ter essas 2 camadas, qual é a função dessa camada de cima? Essa camada extra que existe é a função tática. Né? Existe a função operacional, que são os diretores de unidade, que são 11 diretores de unidade, que estão lá operando, atendendo o pai, recebendo a família e tudo mais, mas que do minha diretora de marketing, a minha posição de gestor global, precisam construir essa estratégia que você começou já com a frase, né? A matrícula não é mais uma etapa, é o ano inteiro. O ano inteiro. Então a gente divide isso, eu vou chegar já nas metas que você comentou, em 3 etapas. A etapa reputacional, a etapa de retenção e a etapa da captação. Então, o primeiro semestre, ele é narrativa. O primeiro semestre, ele é storytelling. O primeiro semestre precisa construir massa crítica de valor para a escola. Hoje está cada vez mais difícil. A Caçula tem razão quando você faz o pai, a mãe, a família sentar na escola e você precisa demonstrar o valor antes de demonstrar o preço. Eu estou tentando construir esse valor sem ele nem pisar na escola. Se ele nem pedir, né? Se ele nem pisar na porta da escola. Por quê? Porque hoje nós estamos numa briga, no sentido de competição, de narrativas. Narrativas de redes sociais, narrativas de eventos, narrativas de festa junina. Hoje a festa junina virou uma disputa local entre quem faz a festa, que vira notícia, que vira comentário no supermercado da cidade na segunda-feira. Então, dentro dessa perspectiva, o meu primeiro semestre ele é reputacional. Então, eu tenho uma campanha tática financiada de reputação, de rede social e de eventos locais da escola, seja a festa da família, seja a festa junina. E o objetivo disso é gerar massa crítica para quando o pai, em junho, julho, agosto, digitar as escolas, melhor escola da região, ele encontre a minha massa crítica lá de postagem, de nota, de resultado, é o que a gente chama de awareness, né? De percepção das escolas. A partir do momento aí eu testo essa aderência, essa reputação na pesquisa de satisfação, que vê se isso gerou efeito. Então a gente faz uma pesquisa de satisfação global em maio
e tenta entender o que a gente fez. Melhorou a percepção da família? Porque se tem uma coisa que é muito poderosa em escola é o marketing boca a boca, é o buzz marketing. Não adianta achar que você vai ter uma escola fake de rede social e a escola ruim real. Não funciona assim. O cara vai, a primeira coisa que ele vai ver, conhece alguém que estuda lá no São Jorge? Conhece alguém que estuda no Atibaia? Conheço. A escola é boa? Então, assim, a primeira pergunta que se faz é essa. Olhar pra dentro. A validação familiar. Então, o primeiro semestre é todo dedicado a dentro de casa. Fazer esse awareness, e a gente investe muito dinheiro para poder fazer essa massa que não tem matrícula. Ela não traz matrícula. Naquele momento, não. Não é. Tanto é que, assim, para convencer a mantenência, eu tive que trazer toda essa narrativa tática de vamos criar reputação, não apenas aquela reputação de que a pessoa fala que a escola é boa, mas a reputação na comunidade como um todo. E da rede, né? Eu acho que tem uma camada aqui de rede que, para além do Dom Bosco de São José dos Pinhais, para além do Dom Bosco Maceió, do Coque, Barra Funda, eu tenho uma rede única que precisa também aparecer na narrativa. E depois a gente testa um conceito agora de meio de ano. Então, agora a gente tem uma mini campanha de matrícula, que a gente chama de meio de ano. De captação de meio de ano. É uma mini... E, na verdade, não tem a meta de captar. Tem a meta de o que nós fizemos reputacionalmente deu resultado. As pessoas entendem, ligam, perguntam, eu vi sim. Eu conheço. Nossa, vocês estão bem, a fecha. Aquela avaliação, porque é muito difícil mudar de meio de ano, né? Quem muda de meio de ano, ou está mudando de cidade, ou está com a questão financeira, ou o filho está com algum problema na escola. Então, são essas 3 hipóteses aí que você tem. Tá boa a escola do meu filho, tá bom, vou mudar. Isso não acontece. E aí vem a campanha de matrícula. A campanha de matrícula, ela é uma outra estratégia, que é totalmente focada em captação, que a gente vai discutir daqui a pouco, mas que... E aí, para a campanha de matrícula, eu preparo o terreno para depois exigir a meta. Porque eu acho que o diretor, no geral, as pessoas tendem a encontrar as falhas que elas têm, ou que as unidades têm, ou o que quer que tenha, para dizer que talvez não consiga atingir. Assim, a gente sabe que todo mundo busca muleta, e a gente precisa dizer assim, não, vamos resolver e vamos tirar isso da frente para que você só tenha uma coisa. Você tem dúvida? Não. Então, se não há dúvida, só há dívidas. Agora, você precisa me entregar o resultado. E aí, a gente sim trabalha no nível de diretoria agora, mas a tendência é que estenda com metas para a diretoria de unidade. Então, a meta é crescimento de aluno, diminuição de custo e aumento de margem. As metas hoje são essas 3. Número de alunos, aumento de margem e aumento de faturamento. Existem metas qualitativas, mas que elas não estão vinculadas ao retorno financeiro. Ainda, existem várias metas qualitativas. Que NPS. NPS, satisfação de evento, retenção de talento, de professor. Então tem essas metas. Essas metas trabalham com progressão do funcionário ou manutenção dele na instituição, na posição que ele está. A caçula disse uma coisa maravilhosa. Às vezes você tem o talento e ele não está no lugar certo do ônibus. Exatamente. Ele tem que estar dentro do ônibus, ele não está no lugar certo do ônibus. Não, eu preciso desse professor no médio. Eu preciso dessa professora no 5º ano, ela está no 3º. Eu preciso desse coordenador fazer... Eu tinha um coordenador de marketing que eu acreditava plenamente que ele seria um espetacular coordenador de ensino médio, de uma unidade. Propôs a ele para ir para o ensino médio. Ele ficou meio, nossa, mas eu vou sair da... Ele fazia esse papel que a sua professora faz. Ele andava pela escola, matriculava. Ele topou e o meu ensino médio hoje lá está espetacular, porque eu sabia que ele ia falar a linguagem do aluno, mas ele continua sendo coordenador de marketing também. A gente fez uma proposta combinada aí para ele. Legal. Deixa eu até te perguntar nesse sentido que você falou, quando você olha para as unidades todas, né? Você falou do boca a boca, né? Você percebe uma correlação entre os pais dessa unidade estão muito satisfeitos e você capta mais alunos versus os pais dessa unidade aqui que não estão insatisfeitos e você tem menos alunos interessados? Eu tenho um dado concreto para você, Lucas. Eu faço 2 pesquisas de satisfação por ano, gerais. Elas são exatamente a mesma pesquisa para as 11 escolas e elas indicam várias perguntas e terminam com NPS. As únicas escolas que não cresceram foram as que tiveram ano passado o NPS menor. Assim, a evidência é escandalosa. A evidência é escandalosa. Escandalosa. Então, assim, só que ano passado eu não agi como eu deveria porque eu tive mais processos para resolver. Mas esse ano, já agora na primeira pesquisa, onde a gente sentiu que a perna tremeu, já foi processo de intervenção imediata. Vamos entrar na escola, vamos botar a diretoria executiva para atuar, padrinhos, você vai para lá, vai mapear para poder resolver aquilo que está gerando ruído.
Mas sim, a resposta é totalmente sim. Correlação Tem uma correlação direta. E isso é muito legal, porque o que traz credibilidade é isso. Eu sempre falo pro meu time, o nosso problema não é ter problema. O nosso problema é não resolver o problema. Porque se a gente recebe crítica sobre esse copo e a gente, como diretor, acha que esse copo tá perfeito, a gente entra num lugar de soberba que a gente começa a não ouvir as pessoas. Então, por isso que é muito importante a pesquisa. Quantas e quantas vezes o pai consegue enxergar uma coisa que eu, naquele momento, tô imersa ali, eu não tô conseguindo enxergar. Então, a pesquisa realmente é muito importante. E isso traz credibilidade para fidelização. Eu tive problema lá no colégio, mas eles agiram. Isso traz um processo de confiança, que é o tal do boca a boca. Se alguém ligar, ele vai falar, não, até tive um problema, mas foi resolvido. Isso pro nosso negócio não tem preço. Realmente é um diferencial muito grande. Que entra muito foco no cliente, né? Foco Exatamente. no cliente e na qualidade. Exatamente. Tenho só um parêntese aqui, que quando a gente leva para a educação foco no cliente, a gente tem um bem que precisa ser trabalhado, que é público. A educação não é um bem privado. A gente não tem autonomia de dizer, por exemplo, não vou dar a Revolução Francesa. Claro. Sim, Né? currículo é currículo, e não só currículo, né? As habilidades que eu tenho que desenvolver são aquelas previstas em lei. Eu posso colocar mais, mas eu não posso colocar menos. Então, muitas vezes a família ou o cliente, ele não compreende essa dimensão. Por que o meu filho tem que fazer educação física? Por que o meu filho tem que ter esse currículo aí socioemocional? Por que meu filho tem que fazer... Tudo na escola é Por que meu filho tem que estudar equação de segundo grau? Nunca vai usar na vida. Então, existe toda uma questão. E as pessoas, por terem acesso à informação, cada vez questionam mais. Com argumentos, né? Questionam mais. Sim. E acho que o nosso papel, às vezes, é um papel meio dolorido, porque, minha gente, vamos falar a verdade, disciplinar e educar filho dos outros é muito difícil. É verdade. Nós somos a única instituição hoje que ainda consegue fazer isso, porque nem a igreja consegue mais. Nós somos a única instituição de pé, ainda, porque a igreja não faz mais isso, primo não faz mais isso, tio não faz mais isso, avô não faz mais isso. Só a gente que ainda consegue dizer assim, meu filho, tira o pé da cadeira, por favor, guarda seu celular ali, não, presta atenção nisso aqui, não, você vai dançar a festa junina. Ah, mas eu não quero saber da cultura junina. Mas você vai dançar porque é o padrão do patrimônio cultural brasileiro, tem que ser trabalhado, está em lei, e a gente precisa trabalhar essa multiculturalidade nacional. Então, esse é um processo que, e do outro lado, a relação de confiança, nós ainda somos o último lugar em que uma família deixa o seu filho 6 horas e não quer que você ligue para ele. Porque quando a escola liga pro pai, ele treme. O resto não. Se ele deixou num shopping para brincar, ele quer que ligue para dizer como é que tá. Deixou na casa do tio, tem que mandar mensagem, tá tudo bem? Na escola, não. Você deixa seu filho 7 da manhã, pega às 13, se for semi-integral, pega às 13h30, se for integral, pega às 5h30, e você agradece todos os dias a Deus de ninguém ter te ligado. Então, cara, isso é um negócio, um patrimônio que nós temos espetacular. Espetacular. Eu digo isso o tempo inteiro para meus diretores. A escola tem sido o último santuário de saúde das pessoas hoje. Ninguém substitui mais a escola, nem a igreja consegue fazer isso. Porque você não consegue ter esse padrão. E num nível, numa sociedade que desconfia da sombra do celular, né? De você estar sendo abordado, do seu filho está sendo abordado em rede social, está recebendo uma mensagem, do seu filho está vendo coisa na internet que você não está vendo. Eu entendo aí, Lucas, e a caçula está comigo nisso, de que a escola realmente, sim, queremos focar no cliente, mas do outro lado tem uma missão nossa que a gente não vai abdicar, independente do que o cliente esteja querendo. O que eu tenho que convencer ele é, cara, o meu projeto é muito bom. Acredita que você botar seu filho aqui, nós vamos gerar adultos saudáveis, críticos e felizes. Não, com certeza. Acho que o foco do cliente não é dizer sim para tudo que ele quer. Exatamente. Às vezes ele quer ouvir o não, porque ele tá precisando disso. Porque nem ele sabe o que ele quer. Exato. A gente, até a função é nossa agora, né? De educar abraçar. a família. Muitas vezes são pedidos tão rasos, diante de um universo tão grande que a gente, quanto escola, pode oferecer pro filho dele, que a gente tem que falar pra ele, ó, tira o olho disso, vamos olhar pra isso que a gente tá conquistando. Olha onde seu filho tava, olha onde seu filho tá agora, olha onde a gente vai levar o seu filho. Não esquecer isso, né? Mas essa função de mediação também é nossa, né? Queria entrar num segundo tema que acho que tem a ver com o que você falou ali, né? De pessoas e processos. Acho que tem, de certa forma, um terceiro pilar, que são as ferramentas também, né? Que são importantes, que talvez para você esteja ali dentro de processos. Que aí, quando a gente fala de ferramentas, a gente está falando de CRM, né? Da escola T, que você falou, HubSpot, né? Depois eu queria que também você contasse um pouco o que vocês usam. Porque muitas vezes a escola acredita muito nesse atendimento humanizado e, de fato, isso é talvez o pilar mais importante da captação.
mas esquece de registrar aquele pai que visitou ou que fez uma ligação rápida, né? Teve aquele interessado no Instagram, mas que não passou o contato completo e que ficou perdido, né? E às vezes o pai tinha uma expectativa contrária, né? Poxa, a escola nem me ligou, eu falei com eles nem me retornaram, mas a escola também não registrou o contato. Quer dizer, como que vocês azeitam os processos e junto com as ferramentas para você poder conseguir fazer, por exemplo, um acompanhamento de funil, né? Porque, poxa, o sucesso final de uma captação de alunos, ele pode ser predito no meio dela, né? Se você está com poucos interessados ali no 5º ano e tem 20 vagas e tem 10 interessados, ferrou, porque dos 10, provavelmente só 2 ou 3 vão se matricular, dependendo do nível de conversão que a escola tem. E se você não aumentar seu nível de interessado, você não vai conseguir. Mas para isso você precisa de dados, né? De acompanhamento, ainda mais você, Juliano, com uma rede, né? Mas mesmo você, caçula, você deve ter um volume muito grande de visitas, não só no período de matrícula, mas provavelmente deve ter pai que visita você em abril para matricular só em outubro, novembro ou dezembro. Como é que você nutre esse pai ao longo do tempo? Como é que você garante que ele vai estar registrado ali, você vai saber em que fase ele está do processo? Isso pode ser, às vezes, uma grande caixa preta para algumas escolas que fazem isso de forma muito artesanal e, eventualmente, até dá certo no nível de escola de 100 ou 80 alunos. Mas quando você começa a crescer 200, 300 alunos, já fica um pouco impossível fazer esse gerenciamento de forma 100% humanizada, né? Queria que vocês falassem um pouco sobre esse tema. Lá na escola, a gente... a pessoa entra na escola, né? Já tem o segurança. E ela é direcionada até o atendimento, onde tem um totem. Tem totem em vários tablets. E naquele totem a gente tem um sistema, que depois eu faço funil. Né? Ali eu já pego o nome da mãe, o nome do responsável 1, do responsável 2, o telefone, todos os contatos. Ali eu faço uma pequena anamnese de que escola veio, né? Algumas perguntas que às vezes ficam meio ocultas ali e fica meio constrangedor. E esse totem, ele já joga o sistema pro meu atendimento. Então, quando o atendimento vem atender, ela já tem o nome do pai, o nome da mãe, filho, exatamente. Né? Oi, quem tá aqui é o João, né? Como é que a senhora tá, dona fulana? Você tá boa? Ah, ele está vindo da escola tal, posso te ajudar? A turma é tal. Então, assim, a gente já tem esse funil. E isso gera pra mim um dado. E esse ano é muito interessante, porque também semanalmente a gente faz o funil. E dentro da escola, assim como a maioria das empresas deve acontecer, os setores, eles têm que estar interligados. Não adianta o professor estar lá na sala e achar que ele não tem nada a ver com matrícula. Tem tudo a ver com matrícula. Tudo a ver com matrícula. Então, dentro desse funil, por exemplo, a gente viu que a gente teve 50 visitas para Fundamental 1, mas teve 10 para Fundamental 2. Aí o marketing já atua fazendo campanhas de final de semana com o foco no Fundamental 2, no médio. Então, assim, o funil, ele ajuda em todos os setores. E voltando para o processo que o Juliano falou, esse funil ele precisa ter um processo. A pessoa saiu da nossa escola e até 3 horas ela tem que receber uma mensagem de boas-vindas. E uma mini pesquisa de satisfação, né? Se ela foi bem atendida, se correspondeu às expectativas. Se ela, da próxima semana, passaram 7 dias, pergunta se ela quer fazer uma revisita, chama ela para tomar um café. Olá, tudo bem? Você esteve aqui na semana passada, vamos tomar mais um café? Ficou com alguma dúvida? Na verdade, eu costumo dizer que o atendimento tem que fazer boas perguntas. Porque se você pergunta assim, já matriculou seu filho? Gostaria de voltar? Não. Vamos tomar um café? Você gostou do café da nossa secretaria? Vamos tomar um café? Você tem que saber, o seu time tem que fazer boas perguntas. Porque a gente vem também de um atendimento muito robotizado, assim, né? E esse processo de captação, na minha opinião, ele precisa ter o auxílio da tecnologia, mas ele ainda é muito humanizado, ainda é olho no olho, né? Porque é na mesa que você vai saber qual é a dor daquela família. Né? A gente tem um processo de atendimento. Às vezes a gente quer falar super do bilíngue e a família tá vindo super traumatizada de uma outra escola bilíngue. Não adianta você usar aquela cartilha para aquela família. Você vai falar, mas como é que ele tá? E chama pelo nome. Então, o processo, na minha visão, ele e a gente falando agora de captação, em toda a escola, mas de captação, ele é a mola. Por exemplo, agora a gente vai ter também, a gente não chama de mini matrícula, mas a gente chama de lacunas, né? A gente tem algumas turmas, pouquíssimas turmas, com lacunas, né? Que eu trabalho hoje com 98% da lotação da escola. Eu não tenho vaga, eu tenho fila de espera para 2025. Lá na escola a gente costuma dizer assim, vai engravidar? Bota o nome na fila de matrícula. Logo, porque senão não vai ter vaga. Porque senão não vai ter vaga. Então, assim, isso também é uma cultura que você vai desenvolvendo. E isso é muito, muito, muito impactante, porque esse processo, ele é
todo dia, ele é diário e ele tem que ter a sua cara. A gente tá aqui nesse podcast dando várias dicas, mas se eu entrar na escola do Juliano, vai ter o sucesso dele, vai ter a cara dele. Então, assim, é importante a gente ter o processo, a gente ter isso muito institucionalizado. E como eu tava falando, agora no meio do ano, a gente vai mandar uma mensagem chamando de novo para um café. Porque a gente tem, mesmo que a gente não tenha vaga, pra fazer o quê? Despertar o desejo. Vamos tomar um café? E mostrar interesse, né? Mostrar interesse. Não, ainda não temos a vaga, mas você gostou porque você quer botar a sua fila pro próximo ano. A gente sempre faz isso. Porque a gente tem construído, e aí eu falo pro público carioca, não sei como é que... o carioca é diferente, né? O carioca tem umas coisas que só o carioca tem. Então a gente tem construído na escola uma reputação mesmo de objeto de desejo. Eu sonho em ter o meu filho aqui. Então a gente chama pra tomar um café sem interesse nenhum. Não tem vaga ainda, seu filho continua na sala de matrícula, mas como é que tá na escola que você escolheu, tá bom? E eu ainda vou captando informações, né? Dos meus concorrentes. Tá tudo bem, isso aqui não tá bom. E eu acho que esse tem sido, assim, não gosto muito dessa coisa de fórmula de bolo, mas é a equaçãozinha, sabe? Que tem dado bastante certo no nosso caso. Sempre fazer a revisita e o funil. O funil, pra mim, não dá pra viver matrícula sem o funil. Né? É uma coisa muito, muito relevante. É o que guia ali o direcional, né? Todo o sistema, Por que a gente não tá tendo visita pro terceiro ano? O que tá acontecendo ao redor que eu não tô vendo? Como que tá a minha mídia? Porque senão fica muito assim, teve visita... Eu já tive semanas de ter visita, 120 visitas na semana. E eu não ter... E não ter tanta matrícula. E não ter uma turma específica. O que tá acontecendo? Será que tem algum burburinho naquela turma que eu preciso olhar, que tá em grupo de mãe? Né? Você tem isso lá também, essa bênção de... Às vezes os grupos de mãe... Eu prefiro não comentar Não vamos comentar porque, né? Aí é outro podcast. É outro podcast. Então a gente começa... Será que tá rolando alguma coisa que a gente não tá entendendo? Tá tudo na nossa cabeça. Vamos investigar. É o funil e é o processo que faz isso. Perfeito. Eu vou tentar acrescentar, até porque eu acho que o seu processo tá melhor que o meu. Então, eu já peguei aqui algumas dicas já. Peguei já, no geral, em linha geral, o do Totem eu não tenho, então... Até porque a gente tem a pessoa que vai fazer a abordagem, mas eu acredito que não ter que fazer essas perguntas pode ser bem melhor. É menos constrangedor. Isso, bem melhor. Então, já captei vossa mensagem, estimado guru. Mas voltando aqui pro que eu posso acrescentar ao que a Caçula comentou, acho que o primeiro ponto é a estratégia de fazer o topo do funil aumentar. Então, esse para mim hoje eu tô com 2 dores, das 11, eu tenho 2 dores em que o topo de funil ano passado foi muito baixo. E às vezes tem um problema, e que é o segundo tópico que eu quero falar daqui a pouco, da cidade. Às vezes a cidade não tem público mais, ela está naquele momento que ela já não está mais crescendo, a cidade está envelhecendo, especialmente no interior de São Paulo, que já tem muita cidade consolidada. Então, por exemplo, eu tenho uma unidade nossa que teve 61 visitas ano passado. É muito. A gente converteu 20. Converteu muito até. Converteu 30% das visitas, mas só teve 61 visitas. Tirar leite de pedra. E aí o que acontece? A gente fez todo um processo de investigação e ficou uma concepção de que a comunidade entende, aí vê o que é o objeto de desejo, né, Caçula? Se você é um objeto de desejo, mas o pai entende que aquele objeto está inacessível a ele não vai. E aí o que a gente está fazendo agora é construir um espaço de recreação na escola, que a escola parece um sítio, ela é maravilhosa, tem campo, assim, árvore, planta, nossa, Qual é a cidade? É Itapira, maravilhosa a escola, assim, tem uma área verde que hoje é assim, invejável. Então a gente tá pregando essa área verde, tá fazendo uma quadra gramada, uma quadra de areia, uma quadra de concreto, fazendo uma praça embaixo de uma árvore gigante, construindo uma estrada de caminhada que vai dar 1 quilômetro mais ou menos ir de volta para as famílias, e vamos abrir a escola. 2 noites por semana e o sábado para a comunidade, porque o meu problema é topo de funil. Eu preciso que as pessoas entrem na escola, mesmo que ache que não possa pagar, e faça a pergunta: o que é que eu faço para o meu filho estudar aqui? É isso aí. Porque eles não estavam indo nem na porta. Porque a escola tem uma estrutura, tem uma escola super bem reputacionalmente alocada, é COC, já tem uma tradição, mas ela estava construindo ficando esse buraco aqui dentro das pessoas baterem na porta. Então, vamos fazer um modelo, e a gente já fez isso, por exemplo, na Festa Junina. A Festa Junina deu 1.200 pessoas, foi maravilhosa. Botamos uma banda pra tocar, abrimos, fizemos um negócio
Espetacular. Para aumentar o topo de funil. Porque onde o topo de funil tá bom, a responsabilidade de conversão, você consegue ver o funil. Converteu 20? Ótimo. Converteu 30? Converteu 6? Você sabe onde brigar. O problema é teu. O problema não é fora da escola. Perfeito. Mas onde o topo de funil começa abaixo, você não sabe... O problema é a comunidade? O problema é as ferramentas de comunicação que você está utilizando? O problema é a praça. Exemplo. Nós estamos num estudo muito forte, eu e o Conselho Mantenedor, especialmente o Gustavo, sobre São Paulo. Nós temos 2 escolas aqui em São Paulo. São Paulo é uma cidade muito complexa, sabe? A gente investiu R$150 mil em marketing de uma unidade e não teve resultado. Por quê? Porque é difícil. Como é que você acerta nessa cidade? 18 milhões de habitantes, bairros. Como é que vai? Então, assim, foi o primeiro ano, obviamente, e esse dinheiro pode ser mais 150, mas não importa. A questão é como é que a gente consegue encontrar o meio de chegar até a família. Então, esse processo de topo de funil, para mim, é super importante. E o segundo é admitir que, às vezes, você não sabe. Simples assim, admitir que, às vezes, você não sabe. Não é porque nós temos 11 escolas, 15 unidades espalhadas por 10 cidades, que a gente sabe fazer isso em todo lugar. Não é, definitivamente não é. Escola, a Caçula colocou muito bem, o carioca é diferente. Eu diria que em escola todo mundo é igual e todo mundo é diferente. Porque a tua comunidade tem aquela relação ali mais próxima, mais dialética, mais conflituosa. Depende muito de como os seus concorrentes trabalham. Muitas variáveis. Sabe? Muitas variáveis, né? Não é supermercado que você bota um produto de qualidade mediana por um preço super acessível, fazer uma promoção de quarta-feira e vai todo mundo comprar a carne mais barata. Não é assim o nosso caso. Então, aumentar o topo de funil e entender aquela comunidade, como você chega até ela, para mim, é a outra parte de ter um ótimo atendimento. Definitivamente de nada adianta você ter pessoas maravilhosas atendendo se ninguém chega na porta da escola. É verdade. Entendeu? Então esses são itens que para mim complementam essa parte de atendimento, processo, controle, segmentação e fora disso, como é que você consegue captar muito, que é a primeira, você está nos ouvindo agora, querido, captação muito. Como você vai, a Caçula falou você vai ter filho? Já pensa em botar na fila de espera. Eu já penso em entregar um kit de boas-vindas para criança com mamadeira da rede única, roupinha da rede única, fraldinha da rede. Na maternidade, toma aqui, ó. A gente manda um bodyzinho assim, promovida a irmã mais velha, é isso aí, já dá o primeiro uniforme. Nós estamos num momento em que esse é o marketing 2.0. Exatamente. Expectativa de família brasileira está em 1.9, né? Verdade. Nós estamos entrando numa era em que os filhos não substituem mais os pais. Então, o mercado privado vai passar por um funil. E todo mundo quer que a educação pública melhore. Só que a consequência da educação pública melhorar é também perder aluno na escola privada. Em camadas, mas não deixa de ser fatores para a gente pensar. Perfeito. Você falou um tema que é muito importante, a gente nem vai entrar muito, mas olhar para a praça, né? A gente tem muitos dados já públicos, né? O censo, dados demográficos ali que já podem dizer como você está localizado, né? Qual é a sua demanda. As outras escolas estão crescendo ou só é a minha que não está crescendo, enfim. Mas queria falar um pouco sobre o que você trouxe aí de geração de demanda, né? Que é um termo mais até corporativo, de empresas, que tem tá basicamente ligado a quanto que você consegue gerar no topo de funil, né? Ou seja, pessoas interessadas, né? Como é que você garante que todo ano você tem ali um volume suficiente para, dado a sua conversão, você ter ali o nível de matrículas que você precisa para ou continuar tendo aquele tamanho ou crescer. E aí você tem vários caminhos, né, para você garantir isso, né? Você tem parcerias, boca a boca, que é o primeiro, sem dúvida, que às vezes tem escolas até que criam programas de indicação, né? Se você indicar um outro aluno, esse aluno matricular, tem ali um prêmio. Tem os programas de parcerias, né? Que é ter parceria com outras escolas, ter parcerias com associações, sindicatos, empresas. Tem muitas escolas fazendo parcerias mais estruturadas com empresas, né? Inclusive indo para dentro das empresas, divulgando as escolas. E o próprio marketing, né? Que aí a gente pode dizer que, acho que até o que você falou aí, talvez muito do que você fez no primeiro semestre, que esse marketing de conteúdo, né? Deixando muito robusto ali o que vocês fazem, como vocês fazem. E o marketing mais direcionado, né? Que é o marketing, o tráfego pago, o marketing de performance, que é aquele marketing que a gente fala até o chiclete, né? Você pesquisou sobre escola, vai aparecer ali Rede Única e St. George, por onde você for, né? Até você, eventualmente, fazer uma visita e, de fato, entrar. Então, assim, existem hoje várias formas de você conseguir garantir que você tem o máximo de interessados possíveis. O que vocês, na realidade de vocês, o que dá muito certo? O que vocês já tentaram que não funcionou?
O que são os aprendizados nessa frente? Lá na escola, a gente também traça, assim, um planejamento do ano. O primeiro semestre, ele é dividido para criar aliança e vínculo com aquela família. Eu costumo dizer que é no primeiro semestre que se ganha o jogo ou se perde o jogo. Né? A gente até consegue virar o jogo no segundo semestre, mas é no primeiro semestre. Lá na escola, a gente olha muito para mídia digital. A gente tem um time de jornalistas que trabalha com a gente, estagiário de jornalista. A gente tem outras cabeças pensantes trabalhando junto com o time de marketing. Hoje, eu não tenho nenhum escritório fora, porque eu tenho um escritório dentro da escola. Tudo é desenvolvido internamente. Né? A gente tem um evento... Os nossos eventos são eventos de muita excelência. E isso traz muito... de querer participar, da família querer estar ali. Você acabou de fazer a festa junina, né? A nossa festa junina também deu 5 mil pessoas. Foi sábado para... Por isso que eu estou com essas olheiras ainda. Vim direto para São Paulo. Mas é um evento que realmente para o Rio de Janeiro. A gente investe quase 400 mil na festa junina. Mas é para que o cliente se sinta amado. Sabe assim? Como que eu faço com que esse pai se sinta amado? Ele se sente amado quando ele é o nosso convidado, ele recebe uma pulseira escrito VIP, porque ele é pai. Olha isso. Então, quem não quer ser VIP? A gente precisa mexer com esse objeto, né? Emocional desse pai. E pra gente ele é VIP, ele é o nosso cliente, ele é o nosso pagante. É o que sustenta o nosso salário. Então ele recebe uma pulseira de VIP. A festa é inteiramente grátis, na melhor casa de espetáculos do Rio de Janeiro, onde os maiores artistas pisam. E a gente cria, e a família se sente honrada por aquilo, né? Porque é muito interessante quando a gente precifica algo, né? Que é a nossa mensalidade, e o pai vê retorno naquilo. Como que o pai vê retorno naquilo? Quando não tem muita troca de professor. Quando tem professor que trabalha há muito tempo, professor satisfeito, corpo, né? Todo o corpo técnico satisfeito, bons eventos. Isso é o que a gente faz. Em termos de estratégias de marketing, a gente tem uma rede social muito forte. Não sei quantos seguem aqui o Colégio São Jorge, é uma rede muito forte. Inclusive, a gente tem vários artistas que estudam, porque hoje a gente está no Rio de Janeiro, a gente acaba tendo isso, né? Vários artistas que nos acompanham e que acabam trazendo muito engajamento para a escola, porque os filhos estão ali. E o tempo inteiro, em todos os nossos eventos, tudo que a gente faz dentro do Colégio São Jorge é intencional. Se a gente manda uma circular para dizer que o inverno tá chegando, que vai amanhã, é intencional. A gente manda um pouquinho de chocolate quente, tome com a sua família, é o seu momento. Então, a gente sempre tem a ideia de que esse marketing ele tem que ser construído a partir do propósito que a escola tem. A gente tem escolas de rede também, lá perto de mim, né? Que tem um marketing muito institucionalizado. Eu gostei dessa palavra hoje. Tô falando muito ela. Né? E não atinge o coração, né? Marketing é emoção. Marketing é o quanto que aquilo tá, né? As pessoas entram na escola, elas ouvem a história do meu pai. Elas veem a foto. A gente veio agora do Arco-Day. Eu fiquei olhando aquela linha do tempo, né? E eu vejo como é bonita a história de quem começou. E a gente honrar a história de quem começou. As pessoas entram na secretaria, vê ali os prêmios que meu pai já recebeu como educador. Os prêmios que eu já recebi como educadora. Ali, aquele ambiente, a gente já traz ela pra dentro da nossa família. Né? Você faz parte disso. Você quer fazer parte disso? Então, e eu sou uma fã. A gente tem uma briga de gerações lá na escola. Eu quero botar todo investimento em rede social. Meu pai quer botar todo investimento em outdoor. Então, a gente chega no metade do caminho, mas outdoor também cria autoridade. Não traz o cliente. Assim, esses são os nossos dados. Mas... É difícil medir. Né? Eu acho que na minha pesquisa lá, outdoor, meia dúzia. Eles não lembram, né? Eles até viram outdoor, mas eles vão botar rede social. Né? Então, a gente pega essa briga de gerações. Então, eu libero o outdoor para ele 3 meses no ano. Um outdoor no Rio de Janeiro, o nosso outdoor custa 45 mil, é a quinzena. Pra vocês terem uma noção de como no Rio de Janeiro tudo é caro. E eu libero para ele o outdoor 3 meses e ele me libera a rede social o ano inteiro. Então, a gente tem ali a gente atinge o offline e o online de forma muito dinâmica o tempo inteiro. Isso é bem bacana. E o online é mostrando tudo que acontece na escola. Tudo. É uma aula que tá montando um jogo com material dourado, tá filmando. Tá mostrando internamente. E a gente tem uma rede socialzinha secreta pros pais. E eles adoram, que é dentro do ClassUp.
A gente tem a rede social, que é como se fosse um Twitter ali. E Tudo ali, que acontece. Tudo que acontece e dando um pouquinho de privacidade para aquela família também. E aí, elas recebem no WhatsApp, postam no Instagram e marcam a escola. Aí a roda não para de girar nunca, né? Muito legal. Não liberaria 45 mil, eu te dou. Você liga pro meu pai? Depende da quinzena. cidade. Não liberaria, Não? assim. Não, cara, 45 mil em rede social, você praticamente vira o Ganha Bruno o mundo. Mars. Você vira o Bruno Mars no Rio de no Rio de Janeiro. Janeiro, exatamente. A relação é muito injusta. Tanto é que a gente só usa outdoor para reputação. Só Existem reputação. mídias que a gente só usa de ponto de vista reputacional. É isso aí. Por exemplo, nós Conversão. temos em algumas cidades parceria com clubes. O clube da Santo André tem um clube muito legal. E Itapira tem um clube muito legal. E a gente faz parceria com eles e aí a gente tá lá no clube, tem um outdoor no clube, tem Fica a fixo entrada, lá. fica fixo lá o ano inteiro. Mas a função não é trazer matrícula. A É. função é garantir que a escola é a única escola vista no clube que as pessoas frequentam. Definitivamente, assim, o dinheiro hoje, ele vai para a rede social. A rede social, mas não só para a rede, mas para a produção do conteúdo da rede. Eu vou dar um exemplo aqui do que a Caçula falou. Mexer com a emoção, né? Nós temos 5 key messages, são 5 mensagens que a rede sempre repete. Então, uma delas é a boa educação decide o futuro. Essa foi a mensagem reputacional do primeiro semestre. A boa educação decide o futuro. Então, nós gravamos em todas as unidades vídeos de professor, aluno, família e diretor com a boa educação decide o futuro. Então, o professor, ele começa, a boa educação decide o futuro. Aí ele fala a experiência dele como professor. Nas 11 unidades, tivemos 11 professores gravando. 11 famílias gravando. E a gente lançou isso reputacionalmente no primeiro semestre. O engajamento, absurdo. Assim, na Barra Funda tivemos 28 mil interações de engajamento na postagem da Boa Educação Decide o Futuro. Então, esse processo de onde investir a mídia, ela depende da estratégia. Se é reputação, se é retenção, se é captação. Tudo isso foi feito e a gente contratou uma empresa para tirar foto, para filmar, porque as fotos precisavam ser profissionais, né? Não dá para ser foto de celular. E aí a gente construiu mais de 18 milhões de postagens no primeiro semestre. Caramba. A gente posta 5 vezes por semana, sendo 2. Aí a minha diretora de marketing explicaria melhor, mas aí tem stories, tem Tem toda uma feed, estratégia. aí tem... E é obrigatório, tem gente na escola cuja responsabilidade é só ficar tirando foto o dia todinho A gente também. das crianças e vai. Então foi mais de 18 milhões de postagens no primeiro semestre, tudo acompanhado. Qual foi a taxa de engajamento, taxa de comentário, onde deu o melhor resultado, para a gente poder montar a estratégia da campanha do segundo semestre. A gente está fechando agora, ainda não lançamos, né? Mas a gente tem 2 opções aí que a gente está fechando, e uma delas é aquela, para onde você for, quero ser seu par. Então, acho que já tô soltando isso no copinho, Caçula. Não, meu é o STG tem meu coração. Então pronto, já estamos resolvidos aí. Mas é assim, Que hora quando vai passar, pelo amor de Deus, assim, gente? vai O ser STG tem meu... aonde você for, quero ser seu pai. Então você vai ter o aluno lá, você quer uma escola inclusiva, acolhedora, aonde você for, quero ser seu Muito pai. legal. Entendeu? Então assim, aonde você for, quero ser seu pai. Você vai pro vestibular? Quero ser seu pai. Você é uma criança que quer ser... Quero ser seu pai. Você quer fazer Olimpíada de Matemática? Você quer esportista? Aonde você for, eu quero ser seu pai. Então essa É e a gente emoção vai pegar, demais, adoro. pegar um pouco da chamada, aonde você for, quero nos vídeos. Então, essa perspectiva de fazer na emoção é maravilhosa. E onde pôr o dinheiro, eu acredito, e é em cima dos dados que a gente levantou, que as mídias analógicas hoje são reputacionais. Elas não têm a menor condição de competir com as mídias digitais do ponto de vista de atração. Então, a gente põe dinheiro, sim, no analógico para reputação. Para você ouvir falar de mim, para você saber quem eu sou, para você saber que eu existo. E que eu sou bom. Mas para captar é mídia digital. Mídia digital, rede social. E não é só mídia, é rede social. Porque e-mail não funciona muito. A gente testou uma plataforma de disparar e-mail ano passado e a taxa de abertura de e-mail era de 23%. Então, você disparava 100% de e-mail, só 23% abriam o e-mail. Clicava no link, era 7%. Então, assim, então e-mail esquece, não funciona. A rede social, não, rede social realmente. E mesmo a rede social, se você fizer mal feito, é ruim também. Não alcança. Também você erra. Também não alcança, você erra. A gente vê hoje, né, muitos engenheiros fazendo esse processo de marketing digital, né? Porque, na verdade, é um processo extremamente analítico, né? É o que você falou ali. Além de olhar engajamento por post, mas quando você vai fazer uma campanha paga, você tem que olhar o bairro, o perfil,
Mas a qualidade da mensagem, Lucas, se for só aquela mensagem, venha para o coque e tal, nós temos bilíngue, socioemocional, cultura maker, não resolve. Não, sem dúvida. Se você não mexer no emocional daquela família para vir, que é o problema de fazer ela pisar na tua escola, ou ligar para tua escola. Porque pisando lá e vira a nossa... vira a nossa praia. Aí é a nossa praia. Aí é fazer gol. Entrou na escola, não vai sair daqui sem matricular. Acho que esse é um raciocínio que todo mundo devia ter, né? Com as equipes. Eu ia puxar esse assunto aí, de como é que converte bem. Porque no fim, esse pai provavelmente vai pisar em outras escolas para tomar a decisão, né? E ele tem, obviamente, restrições financeiras, ou ele tem expectativas ali de custo-benefício que eventualmente não se encaixa exatamente no que ele estava pensando. Porque assim, o pai que já estava com aquela escola na cabeça, provavelmente ele vai se encantar num processo bem feito e vai matricular. Concordo com vocês. Mas e aquele pai que está na dúvida, ou ele estava pensando em gastar, digamos, R$800 e a mensalidade de vocês é 1.200, então, é uma diferença que ele vai ter que abrir mão, eventualmente, de outra coisa. Porque, no fim, é isso, né? Você tem ali um público que é o público perfeito do seu público-alvo, mas você tem o público que não é o perfeito. Às vezes tem o público que quer pagar até mais, e aí visita a escola. Não, acho que eu preciso de algo um pouquinho melhor. Como é que vocês conseguem, talvez, direcionar esses pais para verem mais ou um valor diferente do que eles estavam... Olha, eu não estou falando de algo que eu acho. Estou falando de algo baseado em pesquisa. Perfeito. Dinheiro não é a decisão final de uma matrícula. Não é. Dentro desse ticket médio, dessa perspectiva que você falou. Eu queria gastar 800 e minha escola é 1.500. Não é. O que a gente vê é que o financeiro... Olha como a gente erra. A gente primeiro mostra o preço. E o preço está comprovado dentro das nossas pesquisas que é a última coisa. Quando tem um encantamento, o pai faz um esforço. O pai nunca vai sair da sua escola. Por exemplo, quando a gente agora, né, a gente vai virar o semestre e a gente vai ter que reajustar alguma coisa. O pai, ele não sai da tua escola porque você reajustou 4,5%, 5,5%. Ele sai da tua escola porque o livro tá corrigido, porque ele não recebeu um bom dia. Porque se ele está satisfeito, esses 4,5%, ele vai até te mandar um e-mail vendo o que você pode fazer, mas ele não decide se ele vai ficar ou não. Eu tô convencida disso através das nossas pesquisas, do que eu tenho visto, inclusive com pesquisas do próprio Isaac que a gente recebe, de treinamentos que a gente tem do Isaac. O financeiro, ele é parte importante do processo, ele é parte importante do processo. Mas, dependendo do ticket médio da escola, ele não é decisivo. Outros fatores como a emoção, o encantamento, o valor agregado. Gente, nós somos assim, eu acabei de dar o exemplo. Quantas vezes nós já compramos coisas que nós não precisávamos? Com coisas. Imagina com a escola do seu filho. Com o maior valor que ele tem. Uma família. Né? Claro que a gente tem situações que a gente vê que a família está encantada, mas a família realmente naquele momento não pode. Mas a primeira coisa que ela vai fazer quando ela puder é te procurar. E a gente tem que instigar isso na família. Né? Não por exemplo, lá na escola a gente tem uma política, a gente não negocia preço. A gente não negocia preço. A gente acredita que o nosso ticket médio é justo. Você não dá desconto. A gente não dá desconto. Exceto políticas de irmão, etc. A gente não dá desconto. A gente desenvolveu essa cultura. Então, como é que você faz para desenvolver essa cultura? Primeiro, você acredita nessa cultura. Primeiro, a gente teve que acreditar nessa cultura. É esse caminho que a gente quer. Porque, às vezes, você baixar 100, 200 reais uma mensalidade, na vida financeira daquela família não vai fazer nada, mas você vai pegar um perfil de cliente que, de repente, não é o que você queria naquele momento. Por uma série de motivos. E vai abrir um precedente. No primeiro momento, a família te agradece. Mas, de repente, depois, já abre um precedente para outras coisas. Outras que vão pedir, né? Outras que vão pedir. Mas a fulana tem, por que eu tenho? Então, a gente desenvolveu essa cultura de não dar desconto. E a gente tem ficado convencido. Quando um pai não renova, e ele vai lá, e ele fala, não, porque aumentou 4,5%. Eu vou ver o histórico de atendimento dessa família por causa dos processos, eu vejo que ele reclamou de uma professora que faltou numa semana toda e ninguém avisou. E depois ele reclamou que o livro não estava corrigido, depois ele reclamou que o porteiro... Aí eu vi, gente, 4,5 é foguete que explodiu. Ninguém estava vendo os outros. O que estava acontecendo? Então, assim, eu tô muito convencida que o financeiro, ele é pesado, mas ele não é o que bate martelo. O que bate martelo é o quanto que você envolve essa família no processo, no propósito da tua empresa. Aí você consegue fazer com que ela veja valor naquilo. Concorda? Eu acho que esse argumento está pacificado, de que se você só tem preço, você não tem valor, né? Então, esse argumento está pacificado. O ponto é que, por exemplo, a gente ainda está com cicatrizes da pandemia. Então, existem cicatrizes, e eu trabalho com escolas que tem classe C, classe B-,
E realmente a classe C foi muito afetada pela condição pandêmica, está se recuperando agora, como o Ricardo UNB mostrou, no evento da Arco Day, a gente citando aqui. Mas do ponto de vista de valor, não é só para a escola, né? Para qualquer negócio, o que se pega como princípio é o valor. Qual é o valor da escola? O valor subjetivo, o valor relacionado ao que você entrega de educação, o que você entrega de experiência escolar, o que você entrega de equipe, o que você entrega de infraestrutura. Que no fim das contas, quando o pai, a mãe chega na escola, a primeira coisa que olha se está tudo pintado, se está tudo limpinho, se está tudo organizado, se o porteiro está uniformizado, se a secretária está uniformizada, se atende bem, se sorri. Porque ele não experienciou a pedagogia. A pedagogia, que é o ponto mais forte da escola, ele só experiencia depois que ele está dentro. Não tem test drive. Não tem test drive. Isso é uma coisa espetacular que se tivesse, resolveria. Muito aí viraria uma briga só de qualidade e não de preço. Mas quando eu vou e encontro uma escola que está ótima, maravilhosa, fui super bem atendido e cobra 1.500, e uma escola que é boa, me atendeu bem, mas cobra 800, tem muito pai que aí a decisão da mantenança, querer ou não querer essa comunidade, que vai pelos 800, que vai pelo preço. Óbvio que a gente sabe que, dependendo da fase econômica do Brasil, o Brasil Isso não é um país também. para amadores. É verdade. Isso impacta, né? Isso impacta, porque a caçula talvez não tenha 3, 4 unidades por essa decisão. Dizer assim, não, eu vou manter aqui meu padrão high level e vou ficar com essa escola cheia o tempo inteiro. Mas, não, eu vou querer ceder um pouquinho para poder ter mais alunos, para poder abrir mais unidades. Isso são escolhas estratégicas do negócio. Mas uma coisa é absoluta, valor não se negocia. Se um pai, eu costumo dizer, no dia em que o pai disser quanto quer pagar, você pode fechar a sua escola. Você pode fechar a sua escola. No dia em que o pai disser, eu quero pagar X, você, não, meu amigo, desculpe, mas você não chega no shopping dizendo quanto você quer pagar pela camisa que você vê. Muito menos pela educação. Em lugar nenhum você faz isso. Mas ele quer dizer quanto ele quer pagar na educação. Então aí realmente é uma linha que você não pode passar. Não pode passar. Não pode passar. Você pode dar um preço melhor, mas deixar que a comunidade diga quanto você vale, você não está fazendo o seu trabalho direito. Exato. Gente, o papo tá ótimo. Acho que daria pra gente continuar aqui mais algum tempo, mas infelizmente a gente vai ter que encerrar. Já acabou? Já acabou, passou rápido, né? Espero que tenha passado pra vocês, pra mim passou super rápido. Obrigado por compartilharem até parte da estratégia de vocês, acho que, né? E acho que a gente tenta incentivar nesse papo de mantenedor muito disso, né? Acho que a comunidade de mantenedores muitas vezes se isola muito, né? No seu núcleo ali, nas decisões muito centralizadas dentro da própria escola. E acho que é tão rico, né? Quando a gente troca e vê o que uma outra escola, às vezes com um perfil diferente, faz, que pode ser adaptado. Acho que você mesmo já falou, poxa, isso aqui é legal, vou ver se dá pra fazer, né? E a gente vai muito em evento, né? Vocês, né, estão sempre nos nossos eventos e também buscando aprender boas práticas. Então, acho que é um pouco disso que a gente sempre quer deixar. Mas acho que também foi um exercício de empatia por um tema que é difícil, né? Muitas vezes para um pedagogo, para uma pessoa que esteve sempre ali na parte mais pedagógica da escola, né? Se adaptar a um processo novo, a CRM, gestão de funil, taxa de conversão, público-alvo, como é que tá a praça. Mas é necessário, né? Acho que o mundo da gestão escolar hoje está exigindo que as escolas se profissionalizem e evoluam para que elas possam enfrentar, né? Não só a concorrência, mas um pai mais exigente, porque esse mesmo pai, talvez há 5 anos atrás, não tivesse olhando para tantos detalhes como ele olha hoje, né? As redes sociais, né? Então, quando você fala de uma festa junina dessa, né? A repercussão disso, se isso não tiver numa nota altíssima ali de qualidade, vai repercutir negativamente, né? Então, assim, tudo isso impacta muito. E acho que foi muito rico aqui o papo, então super obrigado por terem aceito esse bate-papo aqui. Espero que a gente possa conversar mais sobre esse tema, porque é um tema muito valioso aí para as escolas. Espero que vocês tenham gostado. E curtam aí os outros episódios que já temos gravados dessa segunda temporada e os próximos que virão. Aguardem aí mais muitos temas legais. Obrigado, Juliano. Obrigado, Caçula. Obrigada, gente. Obrigada, Juliano. Eu que agradeço, pessoal. Sucesso para todo mundo na captação desse ano, menos para quem está nas minhas praças. Menos você para os que seus concorrentes, né? Menos para os concorrentes. Mas eu digo que concorrência é bom porque leva o nível, né? E faz com que, no fim, as famílias também Mas eu ainda prefiro melhor, ter né? sucesso. Com certeza. Ótimo sucesso aí. Sim, isso aí. Obrigado. Obrigado, gente. Obrigada. E qualquer coisa, eu tô na rede social, sou super Sigam a ativa Caçula, lá. tem É o muitos posts. @oficial Caçula, Caçula com K e 2 S. Não tem no mundo inteiro. Uma outra caçula. Você trabalhou no mundo inteiro. Você conheceu alguma caçula? Não, nunca conheci. Então, é exclusividade. Aliás, a única caçula que eu conheço é você, mesmo com C, com C cedilha, com K. É a única A você. única. Eu também. Eu também. Só tem eu. Mas muito obrigada, foi Caçula. ótimo. Obrigado, Juliano. Obrigado, pessoal.